Você sabia que a sua crise, sua maior crise, ela é o palco para que você descubra o seu chamado? Então, uma crise que você superou, eu vou falar sobre isso daí, vou falar sobre 2 tópicos e um personagem que se levantou na crise. Fique comigo até o final, porque nós vamos ainda orar e declarar bênção sobre essa área da sua crise. Você vai entender o porquê você está passando essa crise. Enfim, fica até o final, assista se possível 2 vezes e mergulhe nessa palavra que vai mudar a tua história, tá bom? Então, glória a Deus por isso. Você já passou por uma crise que você pensou em desistir e aquela pressão levou você a se especializar naquela área? Vou contar para vocês uma coisa aqui que aconteceu comigo, depois você vai entendendo aí, quando você falar, entendi, isso aqui ministrou meu coração. Quando eu descobri a estratégia de fazer células da visão celular, o que aconteceu? Eu fui implantar ela na igreja que eu estava coordenando e muitas pessoas não entenderam e ouviram algumas coisas negativas sobre visão celular, sobre encontro, falaram que era heresia, que tirava a autoridade dos pastores, enfim, eu vi muita coisa. E aquilo lá fez com que algumas pessoas que estavam bem próximas de mim também retrocedessem. E aí o que aconteceu? Eu fiquei numa crise, porque aquelas pessoas que eu pensei que estariam mais próximas de mim, elas ficaram resistentes. E aquela crise, eu não queria perder aquelas pessoas, porque eu amava aquelas pessoas, eram pessoas que estavam levando o evangelho de uma forma séria, então eram pessoas que eu não podia perder de forma alguma, porque é difícil achar pessoas sinceras, íntegras, que amam o reino, que amam as vidas. E ali eu comecei a me especializar, entender o porquê daquelas críticas. E eu entrei numa crise, porque eu falei, meu Deus do céu, como que uma coisa dessa pode ser? E eu comecei a estudar sobre aquilo, comecei a me especializar sobre aquilo, comecei a tentar provar para as pessoas que estavam à minha volta ali, e elas, quando tinham resistência, eu entrava numa crise, meu Deus, o que está acontecendo? E ali eu fui me especializando, fui ensinando, fui provando para as pessoas e fui lendo livro, fui vendo matéria contra, para mim poder entender o porquê que uma pessoa de Deus estava criticando célula, por que uma pessoa, um homem de Deus, no caso Silas Malafaia, que era uma pessoa que eu gostava muito de ouvir as mensagens dele, e aí, como que acontece? Ele estava criticando tanto a visão celular, falando que criava pessoas rebeldes, que começou a falar que tinha regressão, que não podia contar o que tinha no encontro, então seria meio que uma seita secreta. Eu sei que foram coisas terríveis que ele falou. Eu assisti o vídeo dele e eu fui pesquisar no fundo o que aconteceu. Ele teve pessoas que eram homens de Deus apaixonados e que passaram pelo encontro lá na chácara, que eles falaram assim, nossa, agora que eu tive encontro com Deus. E o pastor Silas ficou irado. Então aquilo fez eu entender que realmente não era um pastor criticando uma visão, preocupado com a visão, mas era um pastor criticando porque ele perdeu ovelhas dele, pessoas boas, que não queriam mais caminhar, que queriam caminhar numa nova visão, e eu comecei a entender, e aí fui convencendo as pessoas, me especializando, aprofundando, enfim, tudo isso levou eu a ajudar outras igrejas a implantar a visão, a entender os pontos fracos da visão para que a gente não colocasse. Então aconteceu pontos fracos que hoje eu tento não colocar na igreja, rivalidade entre as redes, os pastores colocavam rivalidade, competição, e aquilo lá gerava um conflito, gerava uma falta de ética, e hoje tudo isso que eu aprendi na crise fez com que eu especializasse hoje a nossa igreja em células. Então o que eu quero chegar a falar para você hoje, que a sua crise, ela é justamente a área que Deus vai te levantar. Vamos usar um exemplo bíblico em Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 4, no chamado que Deus fez para Moisés.
na sarça ardente. Então, o pior momento da vida de Moisés foi quando ele matou um soldado egípcio, porque ele era criado no palácio egípcio, e depois ele foi falar com outro, falou, você vai me matar igual você matou aquele soldado, e ele foge para o deserto e fica 40 anos no deserto ali. Então, uma pessoa que saiu do palácio, entrou numa crise por causa da sua ira e fugiu para o deserto, foi justamente o lugar exato que Deus queria chamar ele. Então Moisés foi chamado no deserto. Então a crise silencia a nossa alma para ouvirmos a voz de Deus. Então um dos segredos eu quero te dizer, a crise silencia sua alma que está inquieta, eufórica, faz você ouvir, peraí Deus, porque eu tive que entrar no aquietamento da minha alma para entender o que Deus queria falar comigo. E aí eu acatei minha alma, entrei num jejum. Então o Moisés, nesse caso, ele também foi para o deserto, ficou lá, e ali ele teve um momento que numa sarça ardente Deus se revela para ele, e o chamado nasceu da dor, porque ele viu que ele estava ali, ele assumiu a dor dos hebreus, e ele quis matar um soldado. Então você vê, ele que foi criado no palácio, dentro de um palácio ele entrou numa crise porque ele viu um soldado egípcio torturando um hebreu, um escravo hebreu, e tudo isso que aconteceu na vida dele foi justamente o que motivou ele a ser o libertador. E, enfim, a história você conhece, o que Deus fez através da vida dele é fantástico. Agora, o que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com a tua vida? Eu vou orar para que Deus venha fazer cair todas as barreiras, mas a crise que você está vivendo é para que você pare, saia da bolha de ambiente e respire fundo. E fala, peraí, deixa eu me reavaliar meus princípios, meus valores, os fundamentos da minha fé, porque eu quero seguir com clareza, Deus, quero seguir, e aí Deus vai te chamar de novo no propósito dele. Então, na crise é o ambiente exato para você ouvir a voz de Deus. Se você puder, entra num jejum, se você puder, entra numa introspecção muito grande com Deus. Eu vou orar pela tua vida agora, que essa crise vai te levar no centro do propósito de Deus, essa crise existencial, essa crise, seja lá qual for a crise, ela vai te levar dentro do propósito do Senhor para a tua vida. Então, eu quero orar pela tua vida e te abençoar. Querido Pai, eterno e soberano Deus, quero apresentar essa alma tão preciosa diante do seu altar, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que as mãos poderosas do Senhor venham direcionar, venham abençoar, venham guiar, venham proteger teu filho, para que ele tenha uma direção do céu nesse momento de crise, nesse momento de angústia. Pode ser uma crise conjugal, pode ser uma crise, ó Pai, ministerial, pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise na saúde. No nome de Jesus, Pai, que essa crise faça ele ouvir a tua voz e poder tomar a melhor direção e se levantar para descobrir o chamado, descobrir o propósito e descobrir, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para ele. Em nome de Jesus, quero abençoar essa vida debaixo da unção e do poder de Deus. Então, sua crise pode ser o palco para o seu chamado. A sua crise, o pior momento da sua vida, é o exato lugar onde Deus quer te levantar. Deus abençoe, graça e paz.